Bom, fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Mano, ó, hoje o temazinho vai ser mais teórico, menos exercício, pra gente só dar uma treinada, beleza? Em algumas coisas. Então vamos lá. Vou direto ao ponto aqui, porque eu sei que aula gravada é complicado. Mas vamos lá. A gente vai estudar o que é um circuito elétrico, beleza? O que é um circuito elétrico? Ó, é o caminho total onde pode se estabelecer uma corrente elétrica. É o nosso circuito elétrico, certo? Ou seja, tá vendo esse sistema aqui, ó, que ele colocou? Ele colocou um gerador aqui, ó. Colocou um gerador, possivelmente uma pilha ou alguma coisa desse tipo, tá? Aqui ó, o nosso gerador, ó. Uma pilha ou qualquer outro tipo de gerador. Desse gerador sai uma corrente elétrica. Lembra, sentido convencional sempre saindo do positivo, tá? Sentido convencional sempre sai do positivo. Ele vai passar aqui por algum corpo de metal, vai completar esse circuito, beleza? Ou seja, esse caminho todo aí é o que a gente vai chamar de circuito elétrico, beleza? Ó, muito importante, ó, a corrente vai do polo positivo para o polo negativo, beleza? Deu para entender? Tranquilo, né? Gráfico IXT. O que isso significa? É o gráfico da corrente pelo tempo. Nossa, a letra ficou feia. É o gráfico da corrente pelo tempo, beleza? Como é que vai funcionar esse gráfico aqui? A gente vai colocar a corrente aqui no eixo Y, no eixo vertical, o tempo aqui no eixo X, no eixo horizontal. E nesse caso aqui, ó, a corrente vai se movimentar desse jeito aqui, que ele colocou esse desenho específico, tá? A gente vai ter alguns tipos de desenho específicos, mas uma coisa que é muito importante vocês saberem é o seguinte, ó, a área desse gráfico aqui corresponde à quantidade de carga. Por quê? Se você fizer a área, é basicamente você fazer I vezes o tempo. I vezes o tempo a gente sabe que é a carga. Beleza? Por quê? Porque a corrente ela é igual a carga sobre tempo. Tranquilo? Tranquilo, né? Eu acho até aqui. Acho que está dando para entender. Tá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer alguns tipos de corrente. Alguns tipos de corrente que a gente vai identificar pelos gráficos. Esse tipo aqui, ó, é o primeiro. É o tipo de corrente que é contínua e constante. Como é que a gente vai calcular isso? A corrente contínua e constante ela vai ser uma reta horizontal, do jeito que está aqui. Por quê? A corrente vai ter um valor aqui, sei lá, 10, e esse valor vai se manter exatamente 10 por todo o tempo. Beleza? É o tipo de corrente que a gente vai usar aqui em eletrodinâmica, tá? A gente só vai entrar em outros tipos de corrente lá depois. Mas a gente vai usar principalmente esse tipo aqui, que a corrente não muda ao longo do tempo. Beleza? Ela não muda com o tempo. Beleza? Deu para entender? Aqui, ó, ele te deu um exemplo aqui que é uma lanterna. A corrente gerada por pilhas é uma corrente contínua, a corrente de um controle, por exemplo, controle de televisão, tá? Aqui, ó, detalhe importante, essa bateria aqui, ó, é muito importante vocês saberem que a energia que chega na sua tomada não é uma corrente contínua, ela é uma corrente alternada, tá? Mas futuramente a gente vai entender o porquê disso, tá? E qual a vantagem, o que que isso traz de benefício para a gente. Mas só lá para frente, tá? Mas saibam que a corrente que chega nas nossas casas não é uma corrente contínua, é uma corrente alternada. Corrente pulsante contínua, ó, é contínua e pulsante. Por que ela é contínua? Porque ela não para, tá? Ela não para. Em nenhum momento ela parou de ter corrente, ó. Você está aqui, você diminuiu sua corrente, mas você não parou de ter corrente, tá? Esse tipo aqui é o que a gente vai usar menos, tá? É o que a gente vai menos usar aqui, mas talvez use um pouco ainda, lá mais para frente, tá? Mas saibam que ela funciona mais ou menos assim. Você tem um valor 10, vai ficar 10 ampere, vai ficar esse valor aqui por 3 segundos, depois você vai mudar para 5 ampere,
vai ficar nesse valor por 3 segundos. E vai ficar alternando entre 10 ampere, 5 ampere. Vai ficar sempre trocando entre dois valores, que é esse exemplo aqui, ó. Aqui está em 10, aqui pode ser um 5, tá? Vai sempre alternando entre dois valores, tranquilo? Tem que ter sempre um valor máximo e um valor mínimo, tá? É assim que você vai identificar esse tipo de corrente, ó. Tem que ter um valor máximo e um valor mínimo. Agora aqui, ó, corrente alternante. Esse tipo de corrente aqui é o que chega nas nossas casas, é o que a gente usa, beleza? Percebe, a corrente está aqui. Nesse ponto aqui, ó, é o ponto máximo de corrente. Esse ponto aqui embaixo, detalhe engraçado para vocês, esse também é um ponto máximo, só que ele é um ponto tipo menos máximo. Por quê? Porque essa corrente aqui, ela inverte o sentido dela. Por exemplo, ó, vou voltar aqui para o nosso esquema aqui da pilha. Vou pegar uma outra caneta aqui que dá para você enxergar melhor. Ó, é como se a nossa corrente, ela começa vindo por cá, tá certo? Aí vai dar um certo tempo, ela vai inverter o sentido e vai vir para cá. Como assim? Ela está nesse sentido aqui, ó. Tá fazendo esse caminho. Aí vai dar um certo tempo, ela vai pegar e vai fazer o contrário, ó. Pera aí. Ela vai pegar e vai sair do negativo e vai para o positivo. E ela vai ficar trocando entre esses dois. Por que isso acontece? Como isso acontece? Por que isso acontece? A gente vai estudar depois. Mas saibam que ela inverte o sentido, tá? É assim que vocês vão identificar ela. Beleza? Caraca. Aqui. Ela vai inverter o sentido. Percebe que a diferença dessa para a pulsante ela não inverte o sentido. Ó. Ela está sempre na parte positiva. Aqui, ó, ela tá uma parte está na parte positiva e uma parte está na parte negativa. Tá certo? Ou seja, o negativo, o que significa a corrente negativa? Que ela está no sentido contrário do que você estabeleceu. Se eu tenho um fio aqui, ó, um fio. Se eu falar que daqui para cá, caraca, tudo torto. Se eu falar que daqui para cá é positivo, se a corrente inverter o sentido e ela vier para cá, ela vai estar negativa. Beleza? Isso que significa a corrente negativa. É que a gente inverteu o sentido dela. Beleza? O que você tem que saber agora? Corrente alternante, ela inverte o sentido, tá? Ela vai inverter o sentido. E é o tipo de corrente que chega nas nossas casas, tá? Aqui, ó. Ele vai te explicar como é que funciona. Tá indo, a corrente alternante, ó, ela não vai seguindo o fluxo. As cargas elas vão ficar só vibrando de um lado para o outro. Ó. Aqui, ó, ela vai ficar vibrando de um lado para o outro e vai passando a energia. Beleza? Frequência da rede elétrica. Isso daqui é basicamente a frequência da nossa corrente alternante. Tá? Não importa tanto agora. O que importa mais agora é isso daqui, ó, continuidade da corrente elétrica. Foco mais nesse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço aqui. Que é o quê? A corrente elétrica, ela não aparece do nada e ela não vai sumir do nada, tá? Ela sempre vai se manter. Como assim? Se eu entrar aqui na esquerda com essa corrente aqui I, vai ter que sair aqui uma corrente I também. Ou seja, o pedacinho que veio para cá mais o pedacinho que veio para cá vai ter que dar a corrente inicial, tá certo? A corrente não desaparece do nada e nem surge corrente do nada, beleza? A gente vai sempre somar ou subtrair a corrente. Tranquilo? Beleza. Vou fazer um exercício disso aqui com vocês. Ó, esses 6 aqui, ó. Esses outros aqui, pessoal, vocês podem tentar fazer aí, tá? Geralmente, se você faz o resolvido, você consegue fazer os outros. Então, pode tentar fazer esses exercícios aí. Se vocês não conseguirem, me chamem, tá? Que é importante. Vamos lá. O que ele pediu? Ele pediu, ó, considerando as intensidades e os sentidos, eu estou fazendo esse daqui. Beleza? Vou marcar aqui que eu fiz esse. Espera aqui, aqui. Deixa eu ver se ele vai me entendeu.
Ó, a figura ilustra fio de cobre interligados. Considerando as intensidades e os sentidos da corrente elétrica indicadas, calcule I1 e I2. Beleza? O que vai acontecer aqui? Ó? Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem. A gente quer calcular I1. I1 está aqui. Ó. Essa daqui é I1. Quem que chega para abastecer I1? Chega esse cara aqui e chega esse cara aqui. Ou seja, está chegando esse cara aqui de cima, que é 10, mais o cara ali de baixo, que é 8, vai ter que ser igual ao que está saindo, que é I1. Beleza? Vou até botar laranja, que é I1. O que a gente vai ter, então? I1 igual a 18 amperes. Agora, I2. Percebe o seguinte, está entrando aqui 20 amperes, está saindo para a esquerda 8. Está saindo para cá quanto? O que a gente faz? O que entrou, 20, é igual ao quanto saiu. Quanto saiu? 8 mais I2. Que I2 saiu para baixo, aqui, ó, aqui é I2. E 8 saiu para cima. Você vai sempre fazer o que entra, você vai pegar um ponto, e nesse ponto, o que entra tem que ser igual ao que sai. Beleza? Então, resolvendo isso aqui, a gente vai achar que I2 vale 12 amperes. Beleza? Tranquilo? É. Eletrodinâmica é tranquilo assim até o final, tá? Fiquem tranquilos. Aqui ele vai fazer mais alguns exercícios, mas vamos passar. Vamos estudar agora efeito Joule. O que é o efeito Joule, cara? Eu vou explicar assim, em poucas palavras para vocês. É basicamente o seguinte. Você tem uma corrente, tá? Aqui ele vai te explicar melhor do que eu vou falar agora, mas eu vou explicar assim, ó. Eu vou explicar aqui em cima. Eu vou ter um fio. Vou botar aqui um fio de cobre. Tá? Tanto faz o material. Vou botar aqui um fio. Nesse fio, em todo o material que existe, a gente tem prótons, nêutrons e os elétrons. Mas os prótons e os nêutrons são bem maiores, né? Então, eu vou botar aqui. Cara, o que acontece basicamente? Quando nossos elétrons forem passar por aqui, a gente tem elétrons que eu vou botar uma corrente nesse sentido aqui, ó. Opa. Vou botar uma corrente nesse sentido. Beleza? Quando a gente tiver nossos elétrons, vou botar aqui ó, um elétronzinho, indo passar, ele não tem caminho livre. Ó, o elétron, ele não tem caminho livre. Ou seja, ele vai batendo nas coisas. Essas batidas dele nas coisas, que coisas, né? São partículas. Que é o próton, o nêutron, é tudo que compõe aquele material. Ou seja, o elétron ele vai batendo nessas coisas. E esse efeito dele batendo nas coisas libera energia. Beleza? Beleza? É isso que é o efeito Joule, gente. Isso que faz as lâmpadas incandescentes, que é essa daqui, ó, acenderem. Porque você coloca um fio bem pequenininho, que é esse daqui, ó, coloca um fio bem pequenininho, os elétrons vão passando ali, vão dando porrada no próton, no nêutron, vai liberar energia. Só que ele vai liberar energia como? Em forma de luz. Esse fio ele vai esquentar pra caramba e quando ele estiver bem quente, ele vai iluminar. Tá certo? É por isso que essas lâmpadas incandescentes elas ficam tão quentes. Se você encostar a mão nela depois de ficar um tempo acesa, até queima os dedos. Por causa disso. Porque o elétron vai batendo nas partículas, vai liberando energia, tá certo? E essa energia é liberada em forma de calor e em forma de luz, tá certo? E aí vai conseguir iluminar o que for aí, tá certo? Aqui, ó. É isso daqui, ó, tá? É isso aqui que eu coloquei para vocês. Percebe que o elétron ele bateu no cátion, tá certo? E olha a quantidade de energia que tinha aqui, ó. Percebe que aqui na esquerda tinha bem menos energia do que na direita, tá certo? É basicamente isso que acontece.
Beleza, pessoal? Aqui vai entrar em potência elétrica, eu não vou falar disso hoje, tá certo? Vou falar disso só na próxima aula. Mas peguem esses exercícios aqui, ó, gente. Tentem resolver, tá? Tentem resolver esses exercícios. Quaisquer dúvidas, podem me chamar, beleza? Esse material tá junto com o vídeo aqui na Educo. Tranquilo? Pessoal, obrigado pela atenção, tá? Forte abraço a todos, se cuidem.